Bem, vamos lá, vou falando aqui, a gente vai conversando. A questão das parábolas, né, que a gente já até falou isso em outros momentos. A parábola, ela é algo, por exemplo, que é preciso entender o contexto, porque senão a gente vai falar qualquer coisa que vier à cabeça, né? Então, as parábolas, elas têm a ver com a questão do espaço no qual Jesus estava inserido, tem a ver com aquele tempo, com aquela época. Tudo isso tem que ser levado em conta. Já falamos aqui na parábola do filho pródigo, que na verdade fala da arrogância dos religiosos, e não é uma parábola evangelística, né, por exemplo. Então, quando eu vou ver as três parábolas, filho pródigo, da moeda perdida e da ovelha perdida, todas elas vão falar dessa questão da arrogância do religioso. Então, olhando dentro do contexto, fica mais claro para a gente entender isso. Tem um livro também do Joaquim Jeremias, As Parábolas de Jesus. É um material também bom, né? Dá aí para você trabalhar bem essa questão das parábolas, entender a questão de contexto, né? Da época, do momento que o texto ele é escrito, e isso ajuda, né? A esclarecer para que a gente diminua aí a distância entre o que o autor quis dizer e o que a gente está falando, né? Olá, desafios aí da exegese em relação ao novo, né? Um dos maiores desafios enfrentados pelos estudiosos da Bíblia ao realizar a exegese é a barreira linguística. O Novo Testamento foi escrito em grego koiné, uma língua que não é mais falada atualmente. Isso significa que os estudiosos precisam ter um conhecimento profundo do idioma para entender as nuances das palavras e expressões usadas pelos autores originais. Então, quando a gente vai falar dessa questão da exegese em relação à língua, então esse material aqui, ó, que eu mostrei para vocês, esses dois aqui vão ajudar bastante, certo? Por quê? Porque eles vão estar mais voltados realmente para a questão do texto, né? De como o texto foi formado, das questões de palavras, variantes, né? Que a gente tem, inclusões, inserções. Por exemplo, lá em Marcos 16, a gente tem duas inserções, né? Ele vai de 1 a 8. Aí um documento vai até lá. Aí tem outro que vai de 9 a 12. E outro que vai de 13 a 20. Então, quer dizer, qual é o texto mais antigo? Qual é o texto que tem maior validade? Por que esses três documentos apareceram? Na maioria das Bíblias, você tem o texto até o 20, né, direto, e aí ele aparece entre parênteses. Esses textos não aparecem nos documentos mais antigos. Então, isso vai nos dar uma ideia do que foi colocado posteriormente ou não, se serve ou não ainda para a nossa análise, para o nosso uso, se está ali, por que está. Por exemplo, o texto de Marcos vai falar, né, se você pegar em serpente, beber veneno, nenhum mal vai te acontecer. Por quê? Porque os cristãos naquela época, eles eram torturados, né, com serpentes, com veneno, e alguns sobreviviam. Então ele está relatando algo que acontecia na época, não necessariamente fazendo uma promessa em relação ao que vai acontecer ainda, né? E garantindo que cada um que pegar numa serpente venenosa não vai morrer. Não é isso que ele está dizendo. Fala, Cristiano. Não, eu tava lembrando também, cara, dos códex, no caso, né? Eu queria lembrar aqui quais são os códex mais antigos que tem. Tem o Sinaítico, né? Que é o, eu acho que é o mais. Sim, A cópia mais antiga de todas, né? Se não me engano, né? Do século sim. IV. Mas tem outros também, não tem? Porque é aí que Tem a o gente vê bizantino. esses textos aí, né? Então, tem o Quais são os outros? bizantino, tem outros papiros também. A gente tem uma série de coleções
que vão servir para reunir, né? O que acontece? Esses textos, eles vão gerar isso aqui, que é o Novo Testamento grego. No Novo Testamento grego, eu vou ter um aparato crítico, que é isso aqui embaixo. Isso aqui são os documentos que formaram esse texto aqui. E aí, eles são as variantes, né? Por exemplo, esse texto de Romanos 8:28 que eu falei, ele tem as variantes. E aí o aparato crítico vai estar trazendo as variantes. E aí, com os códigos e símbolos aqui, ele vai estar dizendo qual é o mais antigo, qual é o mais moderno, qual é o mais confiável, qual é menos confiável. Nesse texto, ele vai nos ensinando, esse livro aqui, ele ensina como ler isso. Né? A gente vai trabalhar isso também, né? Essa questão das variantes, né? Dos códigos do aparato crítico. Por exemplo, aqui, ó, que ele vem dizendo, ó, fala do papiro, dos anciais, né? Vai dando a legenda, o que cada uma delas significa, entendeu? Vai falando das versões, os lecionários. Então, nós temos uma série de documentos que, antes de pensar no texto grego, eles formaram esse conjunto de textos. Então, não é apenas pensar em traduzir do grego, mas é qual documento eu vou estar usando. E aí é o trabalho da crítica textual. Aqui tem um negócio muito interessante que eu uso como exemplo em algumas aulas, que é Lucas 2,14. Lucas 2,14, ele vai dizer, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Paz na terra, né, a todos os homens, paz na terra a todos os homens de bem, né? Olha só as possibilidades, ó. Paz na terra entre os homens a quem ele quer bem, paz na terra para os homens, paz na terra entre pessoas sobre as quais repousa o favor de Deus. Então, eu tenho aqui, pelo menos, 3 possibilidades de uso desse texto. E as 3 são possíveis. E aí os calvinistas e arminianos, se quiserem brigar sobre a predestinação, vai ficar difícil, porque essas 3 leituras podem ser possíveis. Então, o que ele está falando? A paz é para todos? A paz é só para quem lhe quer bem? A paz é só para alguns? A paz é para quem, afinal de contas? Ou a outra pergunta, é sobre isso que ele está falando? Será que isso realmente tem a ver com o contexto do texto? Então, a crítica textual vai me ajudar a entender isso, né? O valor, a relevância dessas variantes, como traduzir, né? Como entender esse texto da melhor maneira possível. Então, na exegese do Novo Testamento, a gente tem aí uma série de particularidades que são importantes para avaliar. Isso também tem no Antigo Testamento, nós vamos ver isso, mas do Novo, ela se torna mais dinâmica porque o Antigo, à medida que foi escrevendo, ele foi sendo preservado, foi sendo cuidado, né? Como um texto ali mais, não vou dizer sagrado em seu início, mas um texto de uma relevância maior para o seu povo. Agora, o Novo Testamento não. O Novo Testamento ele só foi considerado sagrado no final do quarto século. Então, você teve muita mudança nos textos, muitos comentários, muitas inserções, né? E isso gerou uma série de documentos que precisam ser analisados. Então, muito mais do que traduzir, é também analisar e avaliar os documentos que foram usados para formar o Novo Testamento, da onde a gente está tirando a nossa tradução. Tudo isso faz parte da nossa caminhada. Fala, Cristiano. Deixa eu colocar um texto polêmico aí no meio do. Polêmico para você, mas fala aí. O trecho de Marcos, o trecho de Marcos 16, né? A partir do verso 9 em diante, cara. Tem gente que fala que esse trecho não está presente no Sinaítico, que é o mais antigo no caso.
Mas ele tá, né, pô? Assim, não estamos, mas ele tá nas nossas Bíblias aí, no caso. Em Entendeu? algumas Ele sim, está outras presente em não. outro códex, em outras fontes, no caso? Então, o que Oi? acontece? Marcos, ele tem duas inserções. Ele vai de 1 a 8, depois ele vai de 9 a 12 e depois de 13 a 20. De 9 a 12 é uma inserção, de 13 a 20 é outra inserção. Isso são variantes. O que deve ter acontecido, que alguns autores tentam explicar? Encontrou o texto até o 8, mas ele não foi finalizado. E aí, para tentar finalizar, escreveram do 9 ao 13. E aí não ficou muito legal. E aí pegaram do 13 até o 20 para poder finalizar o texto. Então, essas variantes estão presentes nas nossas Bíblias hoje. Quem lê em português, às vezes nem percebe, não tem anotação, não tem nada, mas em algumas Bíblias vem indicando esses textos não estão nos manuscritos mais antigos. Eu tive um professor de grego que ele falava o seguinte: eu não prego em variantes, porque eu não os considero como texto sagrado. Mas isso era ele achava que não valia a pena usar isso, né, e tal. Tem gente que diz que não tem nada a ver, tem gente que usa ou não, mas é algo para a gente entender. Por exemplo, esse negócio de pegar em serpente, como eu falei, não é uma profecia. Não vou sair por aí pegando em serpente, não vou sair por aí bebendo veneno. Tem até igrejas na América do Norte em que eles cultuam serpentes, baseado nesse texto de Marcos. Até um tempo atrás aí saiu uma reportagem de um pastor que morreu picado por uma serpente, que o mané estava lá no meio da igreja com a serpente, baseada em Marcos, serpente picou ele e morreu. Bem feito, pô, isso é ignorância. O texto não está dizendo para você sair manipulando serpente, mas está falando do processo de tortura que era feito com alguns cristãos e que era para eles não terem medo da tortura, não abandonarem a fé por causa da tortura. A ideia é essa, né? E não nos tornarmos manipuladores de serpente. Então, essas variantes, elas existem, estão aí, né? Esse texto aqui fala sobre elas, e esse aqui também, entendeu? Sim, sim. Eu perguntei porque eu me envolvi uma vez, me envolvi uma vez numa discussão, né? Sabe como é que eu sou, né, Ricardo? Assim, Sei. Eu me envolvi uma vez numa discussão, né? E o que acontece? Era sobre a questão justamente do dom de línguas e tudo. E assim, embora eu seja fundamentalista, como tu gosta de zoar aí, pô, não, assim, eu tenho assim, as minhas dúvidas aí acerca dessa questão e tudo. Geralmente eu concordo mais com a visão que é apresentada aí em geral no seminário, né, sobre a questão das línguas serem, né, línguas humanas e tudo, pá, que era, né? Então, mas assim, o que acontece? E a pessoa usou esse texto para poder, porque, se não me engano, acho que justamente nesse trecho aí de Marcos, no caso, é dito, né, sobre falar em novas línguas e tudo. Quando eu ouvi, eu fiquei quieto porque eu não sabia se eu poderia usar essa argumentação. Eu sei que eu estou errado em pensar assim, mas Entendi. Aquela variante não é válido. porque assim, eu também assim, eu não considero, assim como esse pastor que tu disse, cara, sobre, então não é texto sagrado. Eu não considero assim também. Agora, eu também fico na dúvida se dá para retirar a doutrina dessa entendeu? Então, o que você pode pensar é o seguinte: textos como esse, eles falam do contexto que o pessoal vivia. Então, falavam em línguas, né? Eram torturados, sobreviviam até alguns, né? Em meio a tudo isso. Agora, não dá para estabelecer uma doutrina. Ele não está estabelecendo a doutrina. Ele não está dizendo que você tem que aprender a falar em língua. Aí já é complicado. Agora, você pode falar da existência dessa língua, né? Desse idioma. Agora, não dizer
que todo crente tem que falar em língua. Não dá para falar nesse texto de Marcos, entendeu? Não, porque não é isso que ele está falando. Ele está evidenciando algo que acontecia com os cristãos naquela época. Só isso, ponto final. Ah, acontece hoje. Ah, vai acontecer no futuro? Aí é outra coisa. Que o texto não está preocupado com isso. Essa é a questão que a gente tem que pensar, entendeu? O ruim é que muita gente faz isso que você está falando aí. Pega um texto e sai replicando ele como se ele fosse um ensinamento, uma norma. E necessariamente não é isso que o texto tá querendo ensinar, né? Não tem nada a ver. Beleza? Entendi. Beleza, beleza. Então vamos lá para o último slide. Então, conclusão. Em resumo, a exegese do Novo Testamento é fundamental para uma compreensão mais precisa e significativa das Escrituras. Ao entender o contexto histórico e cultural em que os textos foram escritos, podemos interpretá-los de forma mais completa e contextualizada. Além disso, a exegese nos ajuda a lidar com os desafios enfrentados pelos estudiosos, como a barreira linguística e a falta de informações históricas precisas. Com as ferramentas certas e a abordagem correta, poderemos superar esses desafios e obter insights valiosos dos textos sagrados. Então, só para concluir aí a nossa ideia, né, do que a gente falou até aqui, então a exegese do novo, né, requer um trabalho também importante. Muita gente fala assim, ler o Novo Testamento é mais fácil que o Antigo. Eu diria que não. Ler o Novo e o Antigo, os dois são extremamente difíceis. Até porque os dois textos não foram escritos para a gente, não tem nada a ver com a nossa cultura, com o nosso momento histórico. Então, o nosso desafio é tentar ir lá naquela época, ir lá naquele momento, ir lá naquela cultura, para daí trazer a mensagem para hoje. E isso não é simples, né? É possível? É possível, mas é uma caminhada, né? E a gente vai ir tentando, né, através das ferramentas que a gente for apresentando, lidar com isso, certo? Tranquilo, gente? Dúvidas, perguntas, reclamações? Não? Então é isso. Então ficamos por aqui. Até a próxima. Valeu? Tudo heresia isso aí, tudo heresia. Repreende, irmão. Repreende. Então, valeu.